Oi gente, Hariana aqui com vocês. Vim falar um pouquinho mais sobre o vídeo que eu coloquei da listinha negra da Sara Shiva. E eu vou fazer aqui uma explanação do que eu falei, né? Sobre a criação da energia desarmônica. Então o vídeo não foi para atacar a pessoa dela, incriminar ou falar mal, né, dela ou de qualquer outra pessoa, porque todo ser humano está em processo evolutivo. Não existe ninguém totalmente curado neste planeta, quer dizer, não existe uma pessoa que não tem nenhum nível de equívoco. Então todos nós estamos em transformação, na busca da evolução. E é muito importante que eu fale isso, porque os anjos trazem uma nova visão, uma nova mentalidade para que o ser humano tire a criação negativa do seu inconsciente e consciente, né? Nós vamos ter a oportunidade de poder compreender como funciona a mecânica do universo para que nós possamos realmente ajudar os outros, né? Porque óbvio que a religião, Cristo e todo esse aparato cristão, ele vem para te religar a Deus. Então, ele vem com a missão de religar o ser humano a Deus, de trazer essa energia de evolução. E é preciso que se entenda desse universo também? Sim. Por quê? Porque nós processamos energias pelo raciocínio e hoje existe uma gama de canais no YouTube que promovem processos de evolução ou de religião, né? Então, assim, não estou falando só de quem está lá na liderança espiritual. Ele promove muitas energias. E para que nós possamos ter certeza de que nós não estamos degradando o mental das pessoas, precisamos começar a aprender esse mecanismo, porque a fase que nós estamos é uma fase de evolução acelerada. Os anjos vêm trazer isso e nós vamos precisar aprender a mexer aqui dentro e poder perceber melhor a verdade de Deus, de Cristo, porque é ela que vem com essa missão de transformar o ser humano. E quem está na liderança, principalmente espiritual, né, como Sara Shiva, transforma muita energia, mexe em camadas energéticas muito grandes. Por quê? Porque ela lidera milhares de pessoas. Agora está acontecendo algo assim que eu considero muito perigoso. As pessoas estão entendendo inconscientemente e até conscientemente que Deus desceu a mão na Marília Mendonça e isso está sendo uma crescente de pensamento. O próximo da lista, muitas pessoas estão falando que é fulano de tal. Não vou falar nome não, porque quando a gente fala nome, a gente tem uma responsabilidade que é meio arriscado até colocar energia na pessoa sem querer, porque as pessoas estão assistindo, vai assistir esses vídeos. E quando alguém enxerga alguém como, aquele vai morrer, todo mundo que está acreditando ou com medo que aconteça isso, inseguro, tudo isso é energia de corte, de perda, né? Então a intenção aqui não era falar mal de ninguém, porque todo mundo tem um nível de equívoco, como eu já falei, e esse equívoco, ele está aí para a gente transformar, né? Então assim, Sara Shiva é uma pessoa do bem? É uma pessoa do mal? Não, eu não estou avaliando isso não, gente, tá? Ela aparentemente é uma pessoa bem hiperfocada no processo dela, isso é legal, por um lado, né? Eu acho que assim, quando a pessoa passa do ponto onde ela tem que respeitar a ideia do outro, aí ela está transgredindo, certo? Então vamos lá avaliar o que ela falou. Já comentei no outro vídeo, né? Só vou dar uma relembrada. Quando você vai fazer uma premonição ou vai fazer uma profecia, você sabe quem é, se vai morrer, se é acidente, se não é, se é doença, você consegue enxergar. Muitas vezes você não enxerga nitidamente esses registros. Isso é uma proteção da própria pessoa. Por isso que eu falo
E os anjos pedem para videntes, paranormais, profetas, não colocar visões de acidentes de mortes com ninguém, nem com o planeta, com nada. Por quê? Uma coisa é você ver o que já tem de registro e tem uma chance de acontecer, tá? Porque está ali no mundo bioenergético, né? Eu chamo bioenergético, mas é o mundo espiritual. O que é o mundo bioenergético? É um campo eletromagnético. Então, assim, a alma do ser humano é um campo eletromagnético que contém trilhões de informações. E essas informações, dependendo da energia que você está, começa a ativar alguns registros que já aconteceram em outra realidade. E isso é muito importante que nós possamos entender. Dentro do ser humano, quando você nasce, os registros já estão aí dentro da alma, do campo eletromagnético da pessoa. Não vou lembrar os nomes exatamente, mas tem uma passagem da Bíblia, se alguém lembrar aí, fala aí na mensagem abaixo, que acredito que foi Jesus que falou para um dos seguidores dele lá, vai pregar evangelho tal em todos os lugares. Aí ele falou, mas eu sou uma criança, eu não entendo nada, eu não estou preparado. Ele falou assim, Jesus falou assim, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu já te abençoei. Vai lá e faz, entendeu? Então assim, ele já estava destinado. Da mesma forma que Judas já estava destinado a trair. Por quê? Não é porque ele veio assim para aquilo. Não, aquilo já aconteceu em outra realidade, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, porque senão vai ficar confuso. Então, essa realidade que ele veio para aquilo não é um destino exato, porém é um destino que está te impulsionando, porque um registro que tem dentro da sua alma, ele vai fazer você caminhar por aquilo para que você aprenda, cure e inverta essas energias. Então, tudo são energias dentro de nós. Todo raciocínio gera informação, manifesta informação em si mesmo e no outro e nas coisas e situações. Então o planeta vai passar por um campo minado que tem esses registros que já aconteceram em outra realidade e está ativando. Qualquer profeta, até cartomante, gente, vidente, paranormal, pessoas que fazem premonição conseguem enxergar algum tipo de registro aí que está aí no risco de acontecer, tá? Então isso é comum, não é nada assim, foi Deus que falou. Não tem como provar que foi Deus que falou. Isso não tem como vocês chegarem aqui e falar, não, fulano de tal falou porque Deus falou para ela. Não existe isso. Primeiro que na visão bioenergética, o registro está ali, você pode enxergá-lo. A forma que você vê, como você está enxergando é individual. Se a pessoa ela é profeta, ela vai falar que Deus falou, ela entende dessa forma, não é que ela está mentindo, ela entende dessa forma. Porém, não foi Deus que falou, tá? Se Deus veio falar uma vez ou outra, sim, gente, eu acredito, mas Deus não falaria hoje mais, tá? E em outro vídeo eu vou falar por que hoje ele não fala mais. Nós estamos no tempo da comunicação e profecias na internet não atingem o objetivo. Se Deus quiser avisar alguém, ela vai avisar dentro do inconsciente da pessoa. Ninguém precisa de alguém colocando na internet que vai acontecer uma morte com ela, tá? Simples assim. O ser humano tem que começar a pensar por si e não pensar pela cabeça dos líderes. Não em Deus e nenhum líder espiritual, porque o equívoco está em todos eles, todos nós. Então não existe o mal lá. O mal está instalado porque nós somos seres duais. A energia negativa e positiva faz parte do nosso ser e nós precisamos entender isso. Então veja bem, esses registros que estão em todos os lugares, quer dizer, na minha alma tem registro. Se eu encontrar com algum paranormal perceptivo, ele pode ter uma intuição comigo, olha, pode acontecer alguma coisa, né? Eu espero que ninguém me fale nada. Óbvio, porque eu também não falo nada pra ninguém. Se eu enxergar alguma morte, algum acidente, eu mesmo vou lá, mudo a energia da pessoa sem falar nada, sem dominação. Os anjos já ensinaram, eu não trouxe aqui ainda tudo. Claro, eu tô começando, gente, a trazer vídeos porque eu não tenho tempo ainda. Então, assim, eu estou me preparando para poder atuar mais. Os anjos me pedem
porque está existindo uma necessidade muito grande de poder trazer essas verdades aqui, tá? Então, assim, gente, não é porque ciclano é líder espiritual, que acertou uma profecia ou outra, tá? Que ele é de Deus. Não, gente. No mundo bioenergético, espiritual, existe uma batalha energética, tá? Se eu enxergo algo ou não enxergo, não importa, eu estou demandando energias para aquilo. Se eu pensar na Marília Mendonça como uma pessoa, vamos supor, né, antes dela morrer, se ela, para mim, no meu mental, achar que ela estava degradando o universo de Cristo, que Deus ia fazer alguma coisa, isso movimenta energias bombásticas. Por quê? Porque é a sua consciência acreditando nisso. É a sua consciência, Jesus já falou, a fé remove montanhas. Então, não estou dizendo que foi só ela que movimentou essa energia com os seguidores dela. Porém, sim, movimentou energias. Tanto que um mês antes ela já estava pensando nisso para gravar esse vídeo. Então, ela estava muito mais de um mês pensando na Marília Mendonça como uma degradante que estava degradando com as letras das músicas. Gente, não podemos esquecer que os pais dela eram músicos do mundo, né? Músicas seculares, né? E que ela também foi. Então, Cristo não tirou a vida dela lá atrás. Então, assim, o líder espiritual tem que enxergar o outro com a luz. Quem não enxergar a luz no outro vai se apagar, vai apagar a sua própria luz. Porque os anjos trazem essa nova verdade da mecânica do universo. Se você conceitua o outro, julga o outro, condena o outro, mesmo que tão automático que você nem perceba, você está se julgando. Por quê? Porque esses registros vão ficar no seu campo eletromagnético para sempre, eternamente, até que você volte de novo nesse ponto e tenha que reestruturar de novo. Hoje estamos vivendo uma grande oportunidade para o planeta. Se você enxergar a desgraça, você vai, com o seu raciocínio, criar a mesma energia de novo, energia manifestadora, e vai fazer acontecer de novo todas as desgraças e negatividades que já aconteceram em outra realidade. Então é isso que está acontecendo. Essas pessoas estão profetizando coisas que, muitas coisas aí são do psicológico da pessoa, sim. Nem tudo é algo que está na bioenergia, porém também está criando aquilo. Se você acredita naquilo, você está proporcionando aquilo, está manifestando aquilo e está patrocinando aquilo que você está falando, tá? Porque processo criador, você pode criar coisas piores, né? Ou coisas negativas que nem estão ali registrado na bioenergia do planeta, das pessoas, do ser humano. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, quando ela fala isso no mundo sertanejo, aconteceu algo muito pior, está acontecendo. As pessoas estão esperando o próximo a morrer, e isso é bombástico, tá? Tem que existir uma consciência. Todo ser humano é maravilhoso na sua essência. Então, assim, Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, porque o julgamento, ele causa um efeito, ele causa um processo que você está criando essa energia para si mesmo, e a lei do retorno vai vir para você cedo ou tarde. Então isso também é muito sério. Você está degradando o universo e se autodegradando. Você está denegrindo, pronto, a sua própria alma e a alma do outro, a condição do outro e a oportunidade do outro quando julgamos. O que vem na mente de uma pessoa quando ela acha que vai julgar alguém? Ela pensa o quê? Que o julgamento é verbalizar algo para alguém dentro de uma sala onde você está sendo juiz e está condenando, mandando para uma prisão, né? Não, julgamento não é isso, né? Isso aí é o juiz que faz isso dentro das leis do planeta Terra aqui. Mas o julgamento que Cristo falou é uma energia. Quando você fala, você já criou energia pelo raciocínio, tá? Então, se você acredita que aquilo é ruim, você está usando a sua usina geradora de energia para falar que aquilo é ruim. Então, todo ruim que existe, criado, que ainda nem se manifestou, está só na bioenergia, só como informações, tá? Aquilo precisa da sua energia para acontecer. Então, se você der energias invertidas para aquilo, aquilo não vai acontecer. Só que nós não sabemos o que tem de registros no planeta, nas pessoas, né? Algumas pessoas têm essas percepções, que elas enxergam e pode falar alguma coisa, mas isso é uma faca de dois gumes,
Isso é perigoso, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, quando enxerga, ela acredita na fatalidade. Ela não acredita que ela tem um poder, que ela vai livrar, que ela vai curar. Isso é a diferença entre as pessoas que conseguem curar. Porque a pessoa, quando ela te dá uma energia de cura, ela está acreditando no poder dela e na essência perfeita do outro. Se você não acreditar assim, você não promove nada, tá? Então, por que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado? Porque o julgamento é um raciocínio de dominação, ele produz energias de corte. Por que de corte? Corte quer dizer, você está quebrando a realidade da pessoa, quebrando a evolução da pessoa, porque você está afirmando mal. O processo evolutivo deste planeta, ele precisa dos dois lados para acontecerem. Quer dizer, você vai focar no mal que já está manifestado na sua vida, tá? Ou no mal que ainda não está manifestado, que é caso que esses profetas colocam aí, que vai acontecer mortes, vai cair avião, o mundo vai acabar, vai explodir, e que vai vir o anticristo, que não sei o que. Então assim, eles vão criando da mente deles, tá? Ah, aquele é o anticristo, fulano é não sei o que. Nossa, vai acontecer um tsunami. Então isso é acreditar no sobrenatural. Por quê? Porque isso ainda não existe, não está manifestado, mas nós estamos proporcionando a energia da criação disso. Na hora que somar todo o valor vibracional negativo, tudo negativo, tá? Aí sim vai começar a acontecer. E é isso que é assim que funciona. Então, quando Cristo falou não julgueis, é para você o quê? Na sua mente, não é a sua palavra. A palavra, quando sai da boca, é muito pior, né? Já está manifestando. É uma manifestação material muito mais forte do que só o mental. Só que o mental sempre vem primeiro. É o que eu falei, né? Eu dei o exemplo lá da Sarah Shiva. Há mais de 30 dias atrás, ela já estava no mental horrorizada, com vontade de vomitar por causa das músicas da Marília Mendonça e de outros também. Enfim, ela já estava produzindo isso, aí ela trouxe a público pela boca dela. O que aconteceu? Colocou milhares de pessoas para acreditar nisso. Então, não estou julgando se ela está certa ou se ela está errada sobre a letra da Marília Mendonça. Porém, quando um ser humano observa isso, ele cria energia e faz a energia criadora se manifestar. Quando você junta o valor total de algo, aquilo acontece. Então assim, por isso que é um risco altíssimo você julgar alguém. Então o ser humano, ele tem que viver se policiando. Outra coisa que Jesus fala lá, não cobiceis o que o outro tem, do próximo. Não cobiceis a mulher, o marido do próximo. Por quê? Porque quando você cobiça, você mexe na realidade do outro. Você transgride aquilo que já está criado. Você vai atrapalhar a vida da outra pessoa. E não é atrapalhozinho não, é atrapalhos grandes. Só que nós não sabemos disso. Então Deus permitiu. Só que você ficou lá pensando naquilo quanto tempo, né? Para que se usa a oração? É para transformar as coisas. Só que Jesus ensinou você transformar para curar e não, né? Então ele ensinou lá, não cobiça, porque se você cobiçar, você vai transgredir, você vai atrapalhar a vida da pessoa, você vai mudar a realidade dela. E não julgueis, porque senão você vai mudar a realidade dela. Então, Jesus mesmo falou, não cobiça aquilo que não é teu, porque você vai mexer na realidade do outro. Não julgue, porque o seu julgamento vai mexer na realidade do outro. Vai mexer também na sua própria realidade, porque todo ser humano tem um destino. Para quê? É um destino que é um caminho para você vivenciar aquilo que é seu, aquilo que está dentro do seu caminho evolutivo, porque se você não passar por esse caminho, você está perdendo tempo para a sua própria evolução. Então, esses são alguns dos mandamentos de Cristo para não mexer na realidade dos outros. Daí as pessoas não entendem, começam a colocar o foco em cima dos outros, né? Como eu falo, tem pessoas obcecadas, obstinadas e também acabam que passa do ponto, entendeu? Começa a movimentar a vida das pessoas. Não, essa realidade, para você entender o que é melhor, é para si mesmo. Eu entendo que o líder espiritual, às vezes, ele tem que dar exemplos para mostrar aquilo que não é legal, mas tem formas de você fazer isso sem colocar nomes, sabe? Mas, enfim, gente, se você falar genericamente, gente, vamos focar mais na energia de Cristo, vamos ouvir mais louvores,
Vamos ouvir mais a palavra de Deus, né? Isso sim, faça lá tudo que está lá na Bíblia, o que é ser cristão, porém, evite condenar e julgar. E as profecias também, os anjos já falam que são extremamente negativas, já falei, né? Por quê? Porque mexe na realidade. Se aquilo já está com risco de acontecer, o ser humano ele perde a oportunidade de transformar. Por quê? Uma tonelada de energias de crença que aquilo vai acontecer, pronto, você perde a sua oportunidade, tá? Então, aí quem paga? Todo mundo paga. Você tá usando seu mental para fé invertida, tá? Então tem que acreditar que você vai curar aquilo que possa vir. Então, o ideal é que não se coloque mensagens por causa disso. Toda forma de raciocínio gera energia equivalente para o foco e nós estamos mexendo na realidade do outro. Simples assim. Se você ainda não capscou, se você ainda não aceitou essa ideia, eu acredito que logo você vai começar a perceber. E o que eu te falei, tudo isso que está acontecendo no mundo artístico, vai começar a existir coisas também para quem está demandando essas energias. Então, pessoas que estão com esse preconceito com o mundo artístico, desagregando as pessoas. Por quê? Quando você ama o todo é positivo para você. Se nós viemos para curar, nós não podemos desagregar. Por quê? Porque isso afasta pessoas de entrarem também no mundo de Cristo, né? Eu estou falando nesse universo cristão, porque está acontecendo muito isso por esse caminho, né? E é esse caminho que nós temos que corrigir. Por quê? Porque são pessoas que trabalham muita energia, né? Eles demandam muita energia. Porque, claro, uma pessoa hiperfocada, orando para... Por exemplo, Sarah Shiva falou que reza para os artistas, que ela está rezando para que a Anitta volte para Jesus, né? Gente, quando você ora dentro do seu preconceito, essa oração é negativa, tá? Então, ore porque você ama, ora porque ela é maravilhosa, a Anitta é maravilhosa, ore, reze, porque, olha, estou protegida, dando minha luz para ela. Eu acredito na essência perfeita do outro. E isso é oração de cura. Dominação, eu tô orando para ela sair de lá e virar evangélica, você vai atrapalhar a vida da pessoa e a sua também. Então isso não funciona, tá? Não funciona. Não adianta nada, você está desperdiçando seu tempo, sua energia, criando ainda essas perdas, né? Tudo isso vai reverter, entendeu? Tanto para a pessoa que está recebendo essa oração, né? Se você está lá focando nela, você está demandando energia, são demandas. Então, é isso. Então, é assim que se formam todas as coisas. Nós raciocinamos, isso vai gerar uma energia, tá? Tudo tem valores vibracionais. O nosso campo eletromagnético, que é a nossa alma, tem um valor vibracional momentâneo. Esse valor momentâneo, ele ativa registros que estão equivalentes a esse valor dentro do seu campo eletromagnético. Lembra que eu te falei? Nós nascemos com todos esses registros dentro de nós. Então, os inimigos estão dentro de nós já quando a gente nasce. Nós chamamos de anjos reversos, tá? Porque a palavra inimigo, ele vai te colocar em batalha eternamente com a pessoa. E a palavra anjo reverso, então os anjos pediram para nós enxergarmos os nossos tropeços, ou pedras de tropeços, ou pessoas que vêm nos prejudicar, de anjos reversos, que quer dizer, ele vem te trazer uma oportunidade de transformação. Todo reverso é assim, então uma situação reversa também. Você está vivendo ela para você mudar a sua energia. Por quê? Tudo que está exteriorizando, tudo que você está atraindo, já estava dentro de você. A diferença é que a energia que você produziu até aqui, ativou alguns registros e aquilo está atraindo para você. Então assim, eu acredito que Marília Mendonça passou por um processo kármico, atraiu todas essas energias para ela. Nenhum avião cai sem motivo nenhum, nada. Você jamais vai tropeçar sem uma informação energética ali para você tropeçar. Então o ser humano tem que descobrir urgente que ele está sendo pedra de tropeço para as outras pessoas quando ele condena e julga.
Então Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, para não acontecer a deteriorização do ser humano, a degradação, a destruição, porque também é uma autodestruição. Você vai destruir outra pessoa sem querer, sem intenção nenhuma, né? Por quê? Porque a sua energia já está baixa, ela já está em vibração baixa, tá? Então assim, muitos religiosos acreditam que vão para o reino do céu porque estão fazendo castidade. Gente, eu acho louvável da parte dela fazer castidade, ela está dando algo de si para o reino de Cristo, né? Dentro da verdade que ela acredita, que ela processa, porém, às vezes pessoas muito radicais, elas são muito julgadoras e condenadoras também. Então condena a música, ela fala num vídeo lá que a música Aleluia para ninguém ouvir, porque o cara que fez essa música, ele é budista. Então assim, gente, a arte de Deus está em tudo. O amor de Deus e a arte está em tudo. Agora, você reconhecer aquilo que não é bom para si e nem para o reino de Deus, é para si mesmo, não é para ferir o outro. O ser humano tem muita dificuldade nessa área de entender o que é errado e não condenar, e não julgar. Porque, vamos dizer que é difícil mesmo, gente. Isso aí é um exercício diário, nós precisamos fazer. Então, as maiores dificuldades que eu tive na minha vida, eu livrei curando essas pessoas, tá? Meus maiores anjos reversos, que estavam me dando energias de cargas muito densas, e a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso, eu, curando a alma dela, estava me curando. Então, eu comecei a abrir os meus caminhos de uma forma que eu estaria enrolada, né? Perdida se eu não fizesse isso. Então eu agradeço muito aos anjos que me trouxeram essa verdade. Gente, essa verdade liberta. Aí muita gente vai falar, não, mas a Bíblia está escrito tudo, tá? Sim, eu concordo. Só que o ser humano deturpou tudo por causa da percepção equivocada. Por que que percebe negativo, errado algo? Porque ele está em energia mais baixa. Os anjos trazem essa nova explicação da mecânica do universo, porque o ser humano precisa hoje. Então essa verdade, se fosse por nós não iríamos entender tão cedo. Ele veio pelos anjos porque os anjos entendem, e eles têm uma missão na Terra de ajudar para a gente passar esse processo. Quem não subir a sua própria vibração vai ter muita dificuldade, tá? E não pensa que estar em abstinência sexual vai te salvar de alguma coisa. Se você estiver em baixa vibração, não vai, gente, porque tudo é uma somatória, não é só uma coisa, são várias coisas, tá? Então assim, maravilhoso o que ela faz, abstinência, até ela encontrar um homem que seja para casar. Eu também acredito que isso é importante, tá? Porque se você começa a ter relações sexuais com várias pessoas, você vai criar registros dentro de si com várias pessoas, isso vai tirar você de um caminho mais certeiro. Então é bom se manter na castidade enquanto você não tem um relacionamento firme, é bom, é legal, a mulher se valoriza, você busca mais a sua verdadeira missão, você tem um caminho mais aberto para isso, tudo isso aí. Porém, gente, muitos líderes espirituais estão equivocados aí, eles acham que estão na santidade, tanto que eles condenam pessoas que cantam músicas evangélicas, que não estão na castidade nem na santidade. Gente, nenhum ser humano está na santidade. Ele está buscando a santidade, tá? Então, assim, não tem como apontar o erro de ninguém exatamente por causa disso, tá? Então, gente, quem está subindo nos altares hoje, todos nós não estamos na santidade, tá? Estamos buscando de uma certa forma, muitas vezes equivocadamente, porque enxerga as coisas errado, porque já está em uma vibração mais baixa. Isso é natural no nosso plano, no valor vibracional que está o nosso planeta, tá bom? Então, assim, o que eu venho trazer aqui, as pessoas precisam abrir a concepção, mudar a mentalidade, se curar. E na Bíblia mesmo fala que muitos falsos profetas vêm em nome de Cristo, que vai achar que vai ganhar o reino dos céus. Olha, eu fiz castidade aí 15 anos, não saí com ninguém, achando que isso aí é uma maravilha. É também, gente, mas não é tudo, tá? O tudo é você saber parar de emanar energias, mandar energias que fazem mal para os outros. Se você, com seu conceito, com a sua negatividade, criar um tropeço para uma pessoa, tanto de acidente ou perda financeira, de morte, tudo isso aí que você nem sabe que está criando, nós não sabemos, nós não temos consciência, certo? Às vezes a morte de uma pessoa
tem milhares de registros direcionados para ela. O que acontece hoje com a religião é que não é a verdade de Cristo que eu estou falando, é a verdade da percepção do ser humano, tá? Dos religiosos, às vezes, muitas vezes, que se equivocam com aquilo que eles estão processando, porque eles querem fazer o melhor, porém acaba que não entendem 100%. E demandam essas energias. Então está acontecendo o que nesse planeta? Muitas pessoas estão colocando aí na internet lista de pessoas que deixaram a igreja, não era nem Cristo, porque não tem como você saber se a pessoa está com a energia de Cristo ou não, tá? Se ela está convertida para Deus ou não, isso aí a gente não tem que julgar, isso aí é para o Pai, para Deus. Se você julgar alguém, você vai julgar pela capa, tá? Então assim, ó, gente, tem milhões de pessoas dentro da igreja que não estão convertidas. Tem pessoas que matam, estão dentro da igreja. Traem, mentem, enganam. Então, igual aconteceu lá com a André Surak. André Surak disse que ia se prostituir. A outra missionária lá, querida Dani, já saiu comemorando. Tipo, olha, eu falei, eu disse, eu falei que isso ia acontecer. Então, gente, como eu falei, né? Tem que tomar cuidado com o ego, tá? Porque isso não é uma realidade que se deva mexer, isso aí é perigoso, tá? E aí, daí 2 dias, a André Surak, às vezes até quis chamar a atenção do marido dela, ou sei lá, não sei porquê, ou ela estava realmente passando por um período difícil, recebendo essas energias, né, de profecia de morte, ela estava totalmente passando por um processo difícil, tá? Ela se meteu com energias difíceis, primeiro com a magia, depois com a igreja lá da Fogueira Santa, né? Aí as pessoas começaram a profetizar para ela, então a vida dela deve ter virado assim um inferno, tá? E ela virou a cabeça porque essas energias, elas estragam a bioenergia da pessoa, entendeu? Então por isso que eu falo, não faça profecias de morte para outras pessoas, porque cedo ou tarde vai voltar contra você. Toma cuidado, tá? E isso não sou eu que estou falando, são os anjos, eles pedem, eles me mostraram tudo isso aí. Então o que acontece? Ela voltou para a igreja evangélica no outro dia, todo mundo, olha, foi a melhor coisa que ela fez. Por quê? Todos os religiosos que estavam lá de olho nela, achando que ela voltou para Deus. Não, ela largou de Deus. Não, ela voltou para Deus. Gente, pode estar dentro da igreja e estar longe de Deus, pode estar fora da igreja e estar perto de Deus. Então, esse julgamento que estão fazendo é muito negativo. E isso vai recair sobre todas as cabeças. As cabeças, graças a Deus que ela não morreu, tá? Mas as cabeças que criaram isso, que processaram essa energia, tá? Vai cair, e isso não é profecia não, gente, isso é uma realidade da bioenergia. Você criou, você vai dar conta daquilo, sabendo ou não. E aí, André Surak voltou para a igreja, então todo mundo tá achando que agora ela voltou para Deus, por isso que ela não morreu. Gente, não tem nada a ver, o seu julgamento é uma piada. Porque você está julgando uma pessoa nas redes sociais, você não sabe a vida dela, o coração dela, o que passa na cabeça dela. É Deus que julga por isso. Porque o ser humano não tem nenhum tipo de embasamento para julgar ninguém. E Jesus já falou, não julgueis para não ser julgado, para você não se contaminar com o seu jugo. A sua alma vai se metralhar, se autometralhar, tá? Por quê? Porque é o processo da mecânica do universo. Bom, eu não vou me aprofundar, tá? Mas vou falar aqui sobre Sara Shiva. Então ela é uma pessoa aparentemente obstinada, eu posso falar o que eu tô vendo, né? Porque eu vou falar a parte boa, tá? E a parte que está equivocada não é um julgamento meu. Sim, eu estou usando isso que aconteceu para que vocês entendam aí o nível de risco que está acontecendo, tá? Então assim, eu vou fazer vários outros vídeos. Se Deus quiser, eu vou achar tempo para isso, porque eu preciso, tem muita coisa aí que eu preciso trazer. Então assim, eu sei que pode chocar a sua mente sobre o que eu tô falando aqui, tá? Mas, mesmo que você não acredite em nada que eu tô falando, fica por aí. Não vai embora não, porque uma hora você vai encaixar todas as peças desse quebra-cabeça. Eu transformei a minha vida, meu coração, pela sabedoria dos anjos, estou em plena transformação, perfeito não tem ninguém. Tá? Mas eu me livrei de muitas enrascadas por isso, por essa mudança que eu trouxe, tá? E o ser humano a partir de hoje vai precisar, essa é a chave da transformação, tá? Então eu não estou trazendo a religião, eu estou fazendo um comparativo porque o ser humano precisa entender o mecanismo, né? Mas enfim, então Sara Shiva parece uma pessoa
obstinada, que gosta do que faz, né? Tudo isso aí. Porém, eu usei o vídeo dela porque ela achou que fez uma profecia. Não fez, aquilo lá não é profecia. Aquilo lá foi uma criação da energia. Claro que para um avião cair, pode ter milhares de pensamentos assim, só que a gente influencia uma mentalidade de milhares de pessoas. O que está acontecendo depois que aconteceu isso com a Sarah Shiva? E apareceu assim, várias pessoas falando que profetizou, mas não deu nome, nada. Só que eles usam isso aí. Mas o pior de tudo, tá? É ela trazer assim, ó, próximo da lista. Deus falou, né? Então tá colocando o Brasil todo para matar o próximo da lista. Por quê? Jesus já falou, gente, se você não acredita na energia e na fé, então você não é cristão, né? Então assim, se você é cristão, se você acredita em Cristo, Cristo falou, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai tirar uma montanha de um lugar e pôr em outro. Sabe o que está acontecendo? É difícil você acreditar que uma montanha vai sair do lugar e ir para o outro. Porém, é muito fácil você condenar. Quando você condena... Gente, por que a gente fica 3 horas orando? Porque a gente não consegue acreditar naquilo. Depois de 3 horas, exaustivamente, você começa a sentir alguma coisa. Tipo assim, ele deu, né? Agora vai acontecer, Deus vai me abençoar. Então você está mudando o seu raciocínio, a sua própria fábrica, indústria de energias. Você está revertendo. Quando você reverte, você vai ter uma mudança de valor energético. Se você conseguir mudar para cima, né? Subir o seu valor, você vai ter resultados equivalentes, porque o universo não pode te dar nada diferente do seu valor. E ele é obrigado a te dar. Então ele vai te dando aquilo que você conquistou, tá? Ninguém vai poder dar para você aquilo que você não conquistou. Só que o ser humano, ele tanto consegue colocar energia no corpo do outro, quanto transformar a sua própria energia. Só que as pessoas, eles são reféns de tudo aquilo que está já implantado em nosso plano. Então, é isso. Se você acreditar que Deus vai descer o braço lá na Marília Mendonça, é a mesma coisa que se você conseguir acreditar que uma montanha vai sair de lugar. Gente, é a mesma coisa, é a fé que Cristo falou. Eu não entendo porque as pessoas não conseguem enxergar isso ainda. Se você acreditar que Deus vai descer a mão na Marília Mendonça, é nós que estamos criando essa energia manifestadora. Na hora que somar um valor X, tá? E olha a responsabilidade, um líder espiritual carrega essa responsabilidade, porque ela está trazendo essa mentalidade para milhares de pessoas. E todas essas pessoas estão ligando você com isso. Então, quando se somar todo o valor vibracional para se cair, derrubar um avião, aquilo vai acontecer para a pessoa ou para a classe artística. Ou então, assim, o raciocínio, ele delimita para quem está indo energia, para qual área. É a área artística, está indo um campo eletromagnético para a área artística negativa, de queda, de morte, de acidente. Então, assim, isso é completamente desastroso, desarmônico. O ser humano está criando isso e está achando que vai para o céu. Se você está achando que vai para o céu porque você está indo na igreja, ou porque você está em castidade, você está enganado, meu amor. Isso é apenas uma pequena parte da construção de si mesmo. Então, a sua construção espiritual, ela é muito mais do que isso, tá? É muito mais. Então, se você ver as passagens na Bíblia, você vai começar a fazer um comparativo que tem pessoas que estão enganadas. Por exemplo, Sarah Shiva fala, se subir no altar, né, tiver fogo estranho, você pode morrer, tá? Então, assim, tudo isso é uma concepção mental. Porque, assim, ó, na Bíblia fala... Alguns seguidores de Cristo falaram, gente, ó, eu expulsei aquelas pessoas lá porque elas estavam falando em seu nome. Aí ele falou, fizestes mal, porque eles não estavam falando, quem não é contra nós, ele é por nós. Então Cristo deu a entender aí que todo mundo, por pior ou melhor que seja, vai acrescentar falando de Cristo. Então deixa os cantores artistas aí cantarem a música gospel, porque não vai morrer ninguém. Se morrer, é a mentalidade dos religiosos intransigentes que está movimentando essa energia. Outra coisa que vai ser um tiro no pé, que eu vou fazer outro vídeo aqui. Estão colocando listinhas de religiosos que largaram a igreja. Gente, largar Deus e Jesus é uma coisa, largar a igreja é outra.
tá? Mas tudo bem, nenhuma dessas duas formas nós devemos julgar, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas estão colocando listinhas, tá? De todo mundo que se acidentou, morreu, perdeu, porque deixou Cristo. Ah, Marília Mendonça, ela é evangélica, ela deixou, se ferrou, morreu. Fulano, isso é um tiro no pé, porque daqui uns dias a igreja vai ficar vazia. Quem é que quer entrar numa igreja para que, se pisar no tomate, ela vai ser fuzilada mentalmente? Então isso vai acontecer, um tiro no pé, tá? Então deixe a pessoa ir, deixe a pessoa voltar, deixe a amorosidade acontecer dentro da energia de Cristo. Nós não podemos condenar. Isso que está acontecendo é uma condenação, tá? Então energia de puro metralhação. Então é isso que eu quero trazer. Bom, enfim, falando de Sarah Shiva, é isso, gente. Acho louvável aí ela querer a castidade. Muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo. Ela mesma falou que ela era bem cachorrona, né? Ela mesma falou, gente, eu vi num vídeo aí que ela falou que quando ela era mais nova, ela era difícil de segurar, né? Eu, por exemplo, já tenho a minha espiritualidade, ela não consegue ficar com ninguém se eu não estiver apaixonada, acontecendo algo, né? Então eu preciso disso. Então a minha alma já tem esse lado. E quem não tem também, gente, é bom segurar a onda sim, não é ruim não, porque esses registros que você tem com várias pessoas atrapalham completamente sua vida, porque fica tudo no teu corpo, entendeu? Com fulano, ciclano, beltrano, aí a sua vida tem dificuldade, né? Enfim, bom, aí ela julgar, num vídeo lá, ela falou, a Sarah Shiva falou, como assim a Marília Mendonça tá casada? Ela não pode estar casada, porque com as letras de música que ela pôs aqui, ela não pode estar casada. E aí ela foi ver e falou lá que ela constatou que ela tinha separado, né? Gente, tem tantas pessoas que casam e separam, isso não tem lógica, né? Agora, se isso é uma pergunta na cabeça dela, por que então ela tá 15 anos sozinha? Né? Porque ela falou no curso dela que as mulheres cachorronas ou pessoas aí no geral, né, estão emitindo um sinal errado, por isso que estão sozinhas. E na verdade, se isso também não está acontecendo com ela, pode estar acontecendo por outros motivos, né? Eu acho que se valorizar é muito bom mesmo. Nós precisamos buscar um universo evolutivo, evoluir-se, buscar a sua estrutura emocional, espiritual, curar o próximo, amar o próximo, enxergar a luz que tem no próximo. Aí sim a gente consegue caminhar com Cristo. Fora disso, é tudo dominação, é equívoco, é ignorância. Nós precisamos ter mais amor ao próximo, da mesma forma que nós teríamos para nós mesmos, né? Então assim, imagine, gente, ela falar que tem mais uma lista, porque se não se modificar, Deus vai matar, né? Bom, a consciência de que não é Deus que faz isso tem que estar em si, na humanidade, porque Deus não interfere, tá? A criação da energia negativa, ela sim interfere. Então, é um livre-arbítrio. Deus é um ser muito maior do que nós possamos acreditar, tá? Senão ele seria um Deus de picuinha, ele seria um Deus de matança, um Deus que não quer saber o outro lado, quer saber só o seu, né? O seu, você acha que você tá certo? Que eu sou o cara, eu estou 15 anos em castidade, eu sou a mulher que tem que falar e pá, eu tô certa, então todo ser humano acha que tá certo, isso aí é normal. Tá? Então, toda verdade ela é relativa à sua energia. Então, se você tiver energia mais baixa, você vai estar equivocado. Então, todo ser humano tem um nível de equívoco, tá? Tem. Então, não endeusem nenhum líder espiritual, tenha a sua autocrítica, busquem a sua autoevolução para que você não fique na mão dos equívocos dos outros, porque vocês vão participar de um processo kármico nunca visto nesse planeta, tá? Negativo. Nós precisamos começar a limpar as energias que já existem, que vai puxar a gente para esses caminhos desarmônicos, e somente enxergando a luz no outro, nós vamos conseguir despertar a nossa mente extraordinária de cura. Então não enxergue chifre nas músicas, no outro, porque quando você enxerga para o outro bem, se eu estou amando, soltando coraçãozinho para os outros, esses coraçãozinhos vai manifestar essa informação no outro, e as coisas tendem a melhorar
com a aprovação de Cristo e de Deus. Então nós não podemos usar a nossa mentalidade de julgamento e de condenação para ninguém. Por isso, então assim, por que eu consigo curar a morte de alguém? Por que eu desde criança consigo? Porque eu enxergo a pessoa curada. Eu enxergo ela curada, eu enxergo ela maravilhosa dentro da minha mente. Eu consigo desprender uma tonelada de energias curadoras para aquela pessoa e eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, eu não tenho nada. E quando eu sinto medo em relação a perder alguém porque eu vi, eu trabalho a minha mente até tirar aquilo e determinar o poder curador, que é o poder de Cristo que Ele veio trazer, gente. Ele veio trazer pra gente, você pode. Porque é que esses profetas não conseguem nada, eles conseguem só prever a desgraça, mas curar as desgraças eles não conseguem. Aí fica aí uma pergunta, por que é que o mundo vai de mal a pior? Né? Por quê? Porque as pessoas não despertaram ainda a sua mente extraordinária de cura. E é isso que os anjos querem trazer. Então, mesmo que você não concorde com tudo que eu falei aqui, fica aí. Se não valer a pena hoje, se não valer o ingresso amanhã, tenho certeza que logo vai valer, gente. Beijão nesse coração lindo aí, Deus abençoe, que leve muita luz na vida de cada um de vocês. Então, quem ainda não me segue, clica aí no sininho, segue, compartilha esse vídeo se você gostou. Se não gostou, como eu falei, fica aí, tá bom? E vem pro meu Instagram também, @desafiosync, lá vai acontecer o jogo do ativador em breve, tá? Que vai ser muito legal. E também nós temos o TikTok Desafio Sync, outro YouTube também, que é Desafio Sync também. E nós estamos ainda no começo, tá, gente? Por causa de falta de tempo mesmo. Mas logo eu vou ter mais tempo, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijão no seu coração e até o próximo vídeo.